Bom, então vamos lá. Pessoal, então essa mentalidade de investimento, de desenvolvimento, é que casará com as nascentes descobertas científicas e que resultará na chamada Revolução Industrial. Então, é a partir da Revolução Industrial que o capitalismo, enquanto sistema econômico, ele se consolida, porque agora ele se tornará um sistema que não só é forte na Europa, mas que será exportado pelos europeus. Tá bom? Então, a gente vê que, por exemplo, fora da Europa, a lógica casa muito bem nos Estados Unidos, né? A Revolução Industrial. Casa muito bem no Japão. Em outros lugares do mundo, né, um pouco menos. Então, mas independentemente disso, a gente vai ver que aquela mesma organização da divisão internacional do trabalho, ela se mantém. Então, assim, pessoal, me desculpe, tá bom? Minha filha passou mal essa noite, a gente teve um pouco de sono só. Me desculpem. Bom, então a gente vê que essa revolução ela se consolida e ela consolida também uma divisão internacional de trabalho. Ou seja, países centrais, leia-se países europeus, Estados Unidos e Japão, tornam-se exportadores de produtos industrializados e importadores de produtos primários, tá bom? Mas uma coisa interessante é o seguinte, nesse momento, a gente vai ver que há uma generalização da mercadoria. Então, as coisas passam a ser vendidas. Então, era muito comum, por exemplo, em alguns lugares, os camponeses poderem explorar as florestas e, com o passar do tempo, eles passaram a ser impedidos de explorar essas mesmas florestas, ou seja, de arrancar a árvore dali. Era necessário pedir permissão ou comprar. Então, nesse momento, que antes era comum, passa a ser algo, passa a ser um produto a ser comprado e vendido, tá bom? E há também a exploração da chamada mais-valia, que é aquela diferença entre o lucro que o dono da loja recebe e o salário que ele paga para o funcionário. Bom, e o que é essa chamada mais-valia, tá bom? Uma coisa que é laranja. Que já deve ter visto em Marx. Então, há uma diferença, o Marx vai explicar, da seguinte forma. Então, digamos que esse copo, eu tenho um copo aqui na mão. Eu tenho capacidade, indivíduo, trabalho numa fábrica, tenho capacidade de produzir, de contribuir para a produção de 100 copos por dia, tá bom? E digamos que, para além do dinheiro que foi investido, dinheiro pago, matéria-prima, né, o salário, digamos que cada copo custe 50 centavos. Só que o dono da fábrica, ele vende o copo a, por exemplo, R$1. Então, ele tem 50 centavos de lucro, tem 100% de lucro. Veja bem, com 50 centavos ele já pagava todos os encargos, funcionário, luz, tudo. Aqueles 50 centavos de diferença é a chamada mais-valia, que é onde reside o lucro líquido dos capitalistas com relação ao seu próprio capital. Então, eu produzo, digamos que eu produza esses 100 copos e que eu ganho um salário de R$100. Então, repare, eu produzo 100 copos, eu tenho um salário de R$100. De R$50, perdão. Os outros R$50 é lucro
do dono da fábrica. Então, essa diferença entre o que eu produzo em termos de riqueza e o que eu ganho em termos de salário é o que o Karl Marx vai chamar de mais-valia. Isso explica por que o burguês ele enriquece mais rápido do que o proletariado, né? Ponto. Vamos abrir um grande parênteses aqui. Nem todos os economistas veem nessa relação de mais-valia algo de exploração, né? Porque há um juízo bastante negativo dentro da teoria marxista com relação à mais-valia. Diz o seguinte, olha, mas foi o funcionário que produziu o copo. Não foi o dono da empresa. O dono da empresa, ele acumulou, né, como capital aí de gerações anteriores, ele só teve que tirar a grana do bolso e comprar a fábrica, né? E ele administra, ele pode até ser, digamos que ele seja um administrador da fábrica. Então, reparem, o Marx vai dizer que essa mais-valia, essa diferença é algo negativa. Os economistas da linha liberal vão dizer o seguinte, ora, nada mais justo do que o sujeito ter um lucro, porque é ele que se arrisca no mercado em vender copo. É ele que enfrenta no mercado a concorrência. É esse sujeito que tem que ter um produto que seja mais atrativo do que o outro sujeito que venda copos. Então, reparem, se ele tem mais risco, para os pensadores liberais, nada mais justo do que ele ganhe mais. Então, reparem, são duas formas de interpretar o mesmo fenômeno, né? Um posicionamento dizendo que o lucro é algo positivo, né? Não é imoral nem nada, e outra dizendo que o lucro é errado, é imoral, porque supostamente o trabalho, o burguês, ou tem um trabalho menos pesado do que o operário, ou às vezes nem trabalha, né? O sujeito coloca alguém lá para administrar a empresa dele e ele fica pegando lucro no fim do mês. Então, são duas formas de interpretar o mesmo fenômeno. Tá bom? Esse aqui, né? Esse a gente vai ver no segundo momento. Tá? E quais são as ideias que animam esse novo capitalismo nascente? É a seguinte ideia, pessoal. Nesse momento, a virada do século XVIII para o século XIX, né, com o surgimento do capitalismo industrial, surge também um conjunto de pensadores chamados liberais. Liberal vem de liberdade, tá bom? Do ponto de vista político, o liberal ele vai defender a igualdade jurídica de todos os súditos, né, ou cidadãos de um determinado país, e vai defender limites para a atuação do Estado, né? Lembrando que o Estado, nesse momento, nós estamos em um processo de transição do Estado absoluto para o Estado liberal. Então, a gente vê que, por exemplo, os pensadores como John Locke, Rousseau, Montesquieu e outros tantos filósofos políticos serão pais do liberalismo político. Ou seja, eu defendo que há um conjunto de direitos naturais que todos os seres humanos são portadores e que esses direitos devem ser protegidos pelo Estado. Então, não é o povo que deve servir o Estado, mas o Estado que deve servir ao povo, né? Resguardando os seus interesses enquanto indivíduos e enquanto coletivo. Então, reparem como é que troca. Agora, a relação entre Estado e súdito, né, se for uma monarquia, ou cidadão, se for uma república, é uma relação de contrato social. Tá bom? Não é à toa que os três grandes filósofos políticos contratualistas são dessa época, né? O Thomas Hobbes, o John Locke e o Jean-Jacques Rousseau. Então, são pessoas que defendem um arranjo político entre cidadãos e Estado. Mas também, nesse momento, surge o chamado liberalismo econômico, né? Então, a gente vai ver que, né, os principais representantes, né, chamada escola clássica, para a gente ficar só no Reino Unido, tem o Adam Smith, né, que por muitos é tido como o pai do liberalismo econômico,
né? Temos aí também ainda na Inglaterra o David Ricardo, Thomas Malthus, né? Mas a gente vai ver que outros pensadores surgem em outros lugares. E o que esses pensadores liberais estão dizendo? Olha, da mesma forma que nas relações sociais a interferência do Estado deve ser mínima, ou seja, não interferir na vida do indivíduo e só interferir se houver algum tipo de prescrição na lei, né? Então, por exemplo, eu tenho liberdade de expressão. Eu vou utilizar o exemplo do Brasil. Eu tenho liberdade de expressão. Mas eu não posso utilizar a minha liberdade de expressão, por exemplo, para ser racista, para ofender uma outra pessoa. Porque eu estou ferindo a dignidade dela, que é igual a minha. Então, nesse caso, o Estado tem direito tem o poder de me punir. Né? Pode ser com multa, com prisão, enfim, depende de cada punição. Olha, digamos que eu seja preso. Eu estou sendo preso porque eu cometi um ato racista. Mas a liberdade não é um direito natural? Os pensadores liberais vão dizer, sim, é um direito natural, né? Só que tem limites. Os limites são as leis que regulam o convívio do coletivo. Ótimo, perfeito. Os economistas vão transpor mais ou menos esse raciocínio para o mundo da economia. Em que? Dizendo que o Estado deve interferir o mínimo possível nas relações econômicas. Só fazendo um regulamento aqui, outro acolá, né? Para não deixar tudo também de forma desvarada, né? De forma não organizada. Feito isso, o Adam Smith e os seus seguidores liberais vão dizer o seguinte: há uma mão invisível que regula o mercado. Deixa as pessoas serem livres para elas mesmas decidir o que não vão fazer. Qual é o papel que elas vão desempenhar no mercado, né? Deixem-as negociar entre si. Por exemplo, o Estado não tem que ficar tabelando o preço. O vendedor vai vender o copo a R$1. Se eu quiser comprar, eu compro. Se eu não quiser não comprar, eu não compro. E olha o interessante de ter liberdade, segundo os pensadores do liberalismo econômico. Eu tenho mais opções. Então, se eu não estou satisfeito com aquele copo de R$1, eu vou comprar outro. Se eu quiser comprar, ao invés de comprar um copo plástico, quiser comprar um copo de cristal, eu posso. E eu vou procurar qual dos dois me agrada mais, ou 3, ou 4, ou 5, ou 10 opções. Por que isso é interessante para os pensadores liberais? Porque eles vão dizer o seguinte: na medida em que há maior liberdade para empreender, para montar empresas, para comprar e vender, para oferecer produtos e serviços, melhor são as relações econômicas. Não só para o dono da loja, mas principalmente para os clientes. Lembra do monopólio que eu falei para vocês do Fernando de Noronha? Eu não tinha opção, se eu fosse português, de comprar pau-brasil que não fosse da empresa dele. E aí ele poderia colocar o preço que ele quisesse. Digamos que uma tora de 100 quilos ele vendia a R$100. Com a concorrência, pessoal, segundo os filósofos liberais da economia, eles vão dizer o seguinte: a concorrência, ela gera excelência. Por quê? Porque se eu quero vender meu copo para você, eu quero vender meu copo para você, né? Lembra do exemplo do Adam Smith do açougueiro? O açougueiro não está te vendendo carne porque ele é legal, ele está te vendendo carne porque ele quer seu dinheiro. Para isso, ele vai oferecer a melhor carne possível, se ele for um bom comerciante. Vou oferecer algumas comodidades, seja lá o que for. Na hora de vender o sapato, eu vou tentar vender um com maior qualidade, porque eu quero que o cliente compre comigo. Essa é uma competição saudável. Se é uma competição saudável, quem é que sai ganhando? É o sujeito que vai ter a opção de comprar sapato em 20, 30, 40 lojas. Aí ele compra o que ele quiser. Por quê? Porque ele é livre para escolher. De acordo com os seus interesses. Eu não quero um copo plástico, eu prefiro um copo de vidro. Ok, não tem problema. Vamos deixar quem quiser vender copo de vidro que venda copo de vidro. Então, essas pequenas vantagens, se organizadas, o Adam Smith vai dizer, isso se torna riqueza. Daí, o livro dele, A Riqueza das Nações.
né? Os fisiocratas anteriores diziam o seguinte: não, a riqueza é a terra, quem tiver muita terra está muito rico. Mas aí ele olha para ele, é escocês, né? Ele olha para a Inglaterra e olha para a Holanda e fala: tem alguma coisa errada aí, porque Inglaterra e Holanda não são potências agrícolas, não tem colônias, com pouquíssimas exceções, não tem colônias agrícolas fortes, no entanto, são as maiores potências econômicas do mundo. Por quê? Aí ele olha o óbvio, né? A riqueza das nações não é necessariamente a terra, é o comércio. É onde você está inserido na escala comercial. E aí a Inglaterra leva vantagem. A Inglaterra e a Holanda levam vantagem se comparado a outros países. Tá bom? Então, inicialmente, pessoal, liberalismo econômico e liberalismo político, eles vão à margem um do outro. Mas chega um momento que eles se casam. Esse período, a virada do século XVIII para o século XIX, é o período que o historiador Eric Hobsbawm vai chamar de da dupla revolução. Por quê? Revolução Industrial e Revolução Francesa. A Revolução Francesa animada pelo liberalismo político e a Revolução Industrial pelo liberalismo econômico. Então chega um momento que casa. Ser liberal torna-se defender o capitalismo, né? Aí a pessoa torna-se um liberal do ponto de vista econômico e do ponto de vista político. Então a gente vai ver que esses pensadores, eles se põem a pensar, põem a desenvolver essas elaborações, por quê? O capitalismo, ele é uma realidade. Então preciso entender. Preciso tentar entender como é que ele funciona. Não é à toa aí com a escola clássica, com o Malthus, o Ricardo e o Adam Smith, né? Tá surgindo a economia. Economia com pretensão de ser uma ciência que estuda o sistema de trocas entre os agentes do mercado. E esse mesmo mercado que deve ser minimamente regulado. Tá ótimo. Com o passar do tempo, a Europa foi se industrializando. 2 países se industrializaram fora da Europa no século XIX: Estados Unidos e Japão, né? Por quê, pessoal? O processo de industrialização é um processo lento, um processo gradual. Não ocorre de uma década para outra. A Inglaterra, para se desenvolver industrialmente, demorou uns bons 100 anos. Os Estados Unidos, mais ou menos isso também, para se tornar a maior potência industrial mundial. Então, isso é um processo lento, mas a partir do momento em que essa mentalidade capitalista ela ganha mais espaço, ela cria raízes na cabeça dos empresários, esses empresários vão continuar investindo o máximo que eles puderem, né? E aí, por consequência, haverá um enraizamento, digamos assim, da indústria. As indústrias criaram raízes e as economias europeias se tornarão economias industriais, tá bom? Esse pensamento, basicamente, é o pensamento liberal, que atravessa o século XVIII, que atravessa o século XIX, e o liberalismo econômico, para ser mais preciso, o liberalismo político continua muito forte, né, e evoluindo cada vez mais, mas o liberalismo econômico ele sofre um baque muito violento com a crise de 1929, né? Uma crise que tem todas as consequências negativas para o campo da política, para o campo da economia, né? Isso que se vê em história. Mas, acima de tudo, pessoal, essa mesma crise ela vai servir de alerta para o sistema econômico não regulado. Então, não é à toa que pensadores como John Maynard Keynes, né, que é um cara da década de 30, ele vai começar a pensar o seguinte: ó, o Estado ele tem uma função, em momentos de crise ele deve ter uma função muito importante, né, de ser o grande organizador da vida econômica. E, quando possível, esse Estado deve interferir diretamente na economia, né, em momentos de crise. O Estado tem que interferir, não tem que deixar aquela quebradeira e aí dos escombros saem os melhores. Não é assim.
Então a gente vai ver que o reino, a gente vai ver que esse posicionamento do cada um por si, do liberalismo, ele vai se enfraquecendo a partir da década de 1930. Tem a Segunda Guerra Mundial, né? Entre 39 e 45. E logo depois dessa Segunda Guerra Mundial surge o chamado Estado do Bem-Estar Social, em que o Estado ele passa a garantir uma série de direitos sociais, educação, moradia, saúde e assim por diante, lazer e assim vai. Então o Estado passa a ser responsável por isso, porque, olha, eu, Estado liberal, eu quero provar que eu sou melhor do que o socialismo da época, né? Lembra da Guerra Fria. Então, para isso, as condições de vida aqui têm que ser realmente muito melhores do que são na União Soviética. E a vida na União Soviética é muito precária, é muito difícil. Num país europeu capitalista, não. Nesse momento da história, não. Com o estado do bem-estar social, eles se tornam países muito atrativos. Só que, com as sucessivas crises econômicas, a gente já falou também do capitalismo, a década de 70 ela tem duas grandes crises do petróleo, em 73 e 79. Isso bate com força nas economias, principalmente nas economias centrais, que eram muito dependentes do combustível fóssil, né? do petróleo. Então, isso faz com que esses sujeitos sofram uma crise muito intensa. E aí emerge um pensamento que vai ficar conhecido como neoliberal, que resgata alguns ensinamentos do liberalismo clássico e adapta, obviamente, à situação atual, né? Nesse caso, a partir da década de 1980. Então, o que esses sujeitos basicamente estão dizendo é o seguinte: o Estado ele tem que interferir o mínimo possível na atividade econômica. Então, vende empresa estatal, tudo que for do Estado, for possível vender, venda. O Estado ele tem que garantir segurança, relações jurídicas, né, e proteção via polícia, via exército. Alguns acham que até menos ainda. Mas a gente vai ver que esse posicionamento é o que vai ser chamado de neoliberalismo. Por quê? Porque ele está em um contexto já de globalização. Ele está em um contexto em que há, por parte do mundo, um tecido de trocas comerciais muito intenso. E com o fim da União Soviética, não tem mais segunda alternativa ao sistema econômico. O capitalismo se tornou hegemônico em nível mundial. E isso fez com que essas ideias do Estado mínimo voltassem, tá bom? Então, esse é o chamado neoliberalismo, tá? Então, essa parte que a gente fez agora é uma parte para discutir os pensadores, né? O Milton Friedman, né? A chamada Escola de Chicago, são grandes pensadores do neoliberalismo, né? O Mises, né? E outros pensadores da chamada escola austríaca também, cada um com as suas particularidades, claro, também são pensadores do liberalismo, tá bom? Desse liberalismo econômico, qual é o papel da economia livre e capitalista nesse mundo, tá bom? Então, o capitalismo e o liberalismo tem defensores, tem críticos, né? Tem críticos, tem defensores, e é uma bibliografia bastante intensa. Então, se a gente quer compreender, teríamos que ler todos os dois lados, tá ok? Agora a pergunta é: alguém tem alguma dúvida? Deixa eu sair daqui. Alguém tem alguma dúvida? Nenhuma? Passamos um pouquinhozinho do nosso horário, né? Opa, deixa eu ver aqui. Calma aí. Acho que alguém me passou aqui. Opa. Calma aí, que alguém me passou alguma dúvida aqui. Aqui.
Não, tudo certo, Yasmin, Guilherme, tá. Só para confirmar, alguém especificamente tem alguma